recebi essa semana 2 questionamentos muito similares. E aí eu resolvi então gravar esse vídeo para poder responder com mais detalhes. A pergunta é: por que a segurança na internet, sendo um assunto tão relevante, tão atual, tão necessário, não é trabalhado nas escolas? Então vamos raciocinar juntos. Os professores hoje, bem como muitos pais de hoje, eles são pioneiros na navegação na internet. Por quê? Porque eles são testemunhas, assim como eu, do nascimento e do desenvolvimento da internet. Então, nós vimos a internet nascer e com ela essa infinidade de possibilidades. A internet, desde o início, ela já propiciou possibilidades boas e ruins para aqueles que são aproveitadores, aqueles que gostam de enganar, aqueles que usam todos os recursos que têm para tirar proveito do outro, certo? O roubo de dados sempre esteve presente e conforme tudo isso ia acontecendo, medidas iam sendo tomadas. Então, muitos de nós que levaram tombos na internet, acabou aprendendo a usar, a se prevenir com o resultado do que sofreu, entendeu? Então, e com isso foram acontecendo, foram sendo criados recursos de prevenção, para inibir. Só que todos eles só são eficazes quando a nossa atitude está em conformidade com eles. Porque se nós agimos de maneira diferente, de nada adianta você ter um antivírus que de repente ele detecta, aparece uma plaquinha dizendo que é um ambiente perigoso e você fecha e assim mesmo você acessa. Então, para ter a eficácia de muitos dos recursos que trabalham a prevenção, a proteção, precisa da nossa parceria, da nossa atitude em conformidade com eles. Agora veja, nós começamos a usar a internet desde que ela nasceu, né? Diferente da geração que nasceu depois que ela já estava aqui. Então, esses alunos, hoje os alunos adolescentes, pré-adolescentes, até do Fundamental 1, das séries iniciais, porque hoje em dia até os bebezinhos usam os recursos da internet, né? Então, ficam assistindo os vídeos, lógico que os bebezinhos, quem que põe? Os pais. Então, aí tem esse cuidado. Mas, gente, cada vez menos, assim, com menos idade, eles vão tendo mais autonomia. Porque nós, seres humanos, somos curiosos. Somos exploradores por natureza. A criança, quando começa a engatinhar, ela começa a descobrir o mundo e ela vai atrás. Nós, enquanto adultos, quando estamos diante de um ambiente novo, nós vamos explorar. Que nem agora, quando começou a inteligência artificial, todo mundo fica alucinado, quer fazer, quer experimentar, quer ver do que ela é capaz, quais as possibilidades, inventa. E com isso, a gente vai descobrindo, vai explorando, vai tendo muitos resultados, mas nem sempre nós estamos indo num caminho seguro. Então,
essa parte de informação, de prevenção, ela tem que caminhar junto para que esse lado ruim da conectividade não seja acessado, ou seja acessado o mínimo possível. Para isso, preciso o quê? Da informação, da educação. Então, é mais do que importante que as escolas comecem a trabalhar a segurança na internet nas suas escolas, nas suas salas de aula. É fundamental isso. A escola que hoje começa a trabalhar, que tem algumas que já trabalham, né? Mas essas são pioneiras. Essas estão saindo na frente. Então, quanto mais escolas aderir a esse programa, a essas ações, a esses projetos, vai ser um diferencial incrível para elas. Porque não há o navegar, o estar diante dos recursos digitais, navegar nas redes, isso é um caminho sem volta, isso só vai progredir, não tem como regredir. Um ou outro da minha geração que tem a opção de não aderir. Um ou outro, porque a maioria está. Mas da minha geração, eu posso dizer, sou uma pessoa que acompanhei desde o início, porque o meu primeiro emprego, em 1973, foi na IBM, como perfuradora. Era uma linguagem dos cartões perfurados que o computador lia esses cartões. Então, era a linguagem que o computador entendia. Eu tive o meu primeiro emprego aí. E por isso eu sou, assim, totalmente envolvida com a tecnologia desde sempre. Então, eu participei com a mão na massa de toda a evolução. E desde o início foi muito rápido. Porque eu entrei na IBM, comecei a trabalhar em 73, em 75 os cartões já não eram mais de 80 colunas, eram de 96 colunas, cartões menores com capacidade de mais informações. Então você vê que já desde o início o progresso, a evolução sempre foi muito rápida, muito rápida. Então, eu tenho todo esse entusiasmo, tenho toda essa, vamos dizer assim, parceria com a tecnologia, porque eu cresci, né? Eu já era crescida quando eu comecei a trabalhar, né? Mas eu amadureci em contato com a tecnologia. Então, quer ver, em 2007, eu criei um blog chamado Educajá. Esse blog ficou ativo, né, durante 10 anos. Eu encerrei em 2017, quando eu entrei em outros programas, e eu já não tinha mais tempo de alimentá-lo. Mas de 2007 a 2017, eu alimentei esse blog diariamente. E eu tive uma projeção muito grande através do blog. E em relação à segurança na internet, também. Porque em 2008, 2009, eu já tinha a parceria da SaferNet. Eu já publicava no meu blog as cartilhas da SaferNet, os vídeos que eles lançavam um atrás do outro, orientando, porque as pessoas não faziam ideia do tamanho da vulnerabilidade que existia dentro da sua casa através do computador. Não faziam ideia. Então, eu me
lembro de vários vídeos que eu publicava no meu blog, em parceria com a SaferNet, vamos supor, um deles que me impressionou muito logo que foi lançado, que tocavam a campainha, o pai ia abrir a porta porque a filha era um sobrado, a filha estava lá em cima no quarto dela com o computador. O pai estava tranquilo em casa, minha filha está em casa, ela está segura. E aí tocava a campainha, ele abria a porta e entravam os mais esquisitos tipos humanos, entrando e todos subindo as escadas para irem para o quarto da filha. Tipo, o perigo está ali. Alguns até pareciam os alienígenas, de tão caricatos que estavam, para realmente mostrar o perigo de você estar dentro da sua casa, mas você não está mais seguro. Porque se você não agir com segurança, você traz todo o perigo para você, para dentro da sua casa, para sua pessoa. No fim, até a casa fica vulnerável, né? Se você dá o seu endereço, se você dá os seus dados. Então, desde o início, eu estive sempre muito à frente de todas essas ações. E eu entendo o quanto isso foi rápido e o quanto é difícil para quem não lida assim, diariamente, ter essa visão tão ampla, tão abrangente do quanto isso é perigoso. Às vezes os pais, eles orientam assim, um exemplo, um filho de 10 anos tá lá no YouTube Kids, que hoje tem, antigamente não tinha. Tá, só que de repente ele sai do YouTube Kids e quando vai clicar, clica no YouTube. Talvez para ver um jogo de futebol, a intenção é a melhor. Só que aí ele já fica vulnerável a tudo o que vem dependendo, sem vontade própria, entendeu? Tá ali vulnerável, tá ali exposto a tudo aquilo que é jogado para quem está acessando. Tem um ator que ele faz vídeos cômicos, mas mostrando a realidade. E é Júlio Rocha. Ele estava, outro dia eu assisti, a semana passada eu assisti, ele estava com o celular, tinha assim uma pessoa deitada, passando mal na rua. E ele passou e viu, pegou o celular que ia chamar a ambulância, porque a pessoa estava ali deitada. Aí ele pegou o celular, aí já viu, nossa, aí ele começou a ver, nossa, essa pessoa, não acredito que ela tá fazendo isso, aí já foi. Aí ele fala, nossa, mas por que mesmo que eu peguei o celular? Aí ele olha e vê a pessoa e fala, meu Deus, eu tenho que ligar pra ambulância, e vai e fala, não acredito que esse aqui tá assim. É assim que funciona. As pessoas falam assim, nossa, eu tô com problema de memória, às vezes eu pego o celular para fazer alguma coisa, não lembro. Claro, porque qualquer pesquisa que você vai fazer, não vem só a caixinha de perguntas com a lupa para você pesquisar. Vem uma enxurrada de informações que te distraem, que ali mesmo você já se perde. Então, é esse o objetivo. Claro, quanto mais tempo você ficar online, melhor para todos que estão colocando conteúdo ali. Coloca-se conteúdo ali para ser visto. Então, quanto mais esse conteúdo é acessado, melhor. Porém, isso tem que ter uma mediação. Isso tem que ter uma mediação. E essa é a minha intenção com as postagens que eu tenho feito ultimamente. Por quê? Porque o meu livro, Não Fale com Estranhos, Cuidado com a Bola Cativante, o objetivo é esse, é orientar pais e professores
sobre a importância de proteger, de educar, de ensinar os cuidados que se deve ter ao navegar na internet. E qual é a melhor forma de tudo isso? É através da informação. Então, esse meu livro, ele tem 3 histórias. Uma que foca o cuidado, o não falar com estranhos, nos ambientes públicos. Porque esse perigo também ainda existe. Também ainda existe. E nós vamos falar numa outra ocasião sobre isso, que é muito importante. E os dados são alarmantes, sabe? De crianças, do desaparecimento de crianças de espaços públicos. Então, a primeira história aborda isso. E é focada em crianças de 6 a 8 anos. A segunda história, ela foca em crianças de 8 a 10 anos. E ali eu já uso o exemplo dos games. E a terceira história foca no público de 10 a 12 anos, os pré-adolescentes. E ali eu foco nas redes sociais. Então, por isso eu estou praticamente todos os dias postando conteúdo para dar subsídios para pais e escolas trabalharem a segurança na internet. A informação, os quiz que eu ando publicando são tópicos que eu relaciono, que são sugestões para serem trabalhadas, tanto em escolas quanto com a família, em casa. Então, o assunto é relevante? Sim. É urgente? Sim. Importante? Muito. Só que para isso, nós precisamos falar dele. Nós precisamos deixá-lo sempre na pauta. Porque veja bem, quer ver um exemplo que foi já incorporado pelas escolas e que antigamente não era? Eu não tive, meus filhos, acho que a caçula que começou a ter, era a educação no trânsito. Na minha época, ninguém falava disso. Por quê? Porque o trânsito era tranquilo. Na minha época, quem tinha carro era um ou outro que tinha um poder aquisitivo um pouco melhor. Porque a maioria das famílias não tinha carro. Era de ônibus que se locomovia. Então, não se preocupava com a educação no trânsito. Existia faixa de segurança? Não. Em muitas cidades tinha semáforo? Não. Então, ninguém falava em educação no trânsito. Porém, à medida que o ter um automóvel, né, ter um carro, foi ficando mais acessível, que as pessoas, né, surgiram os consórcios, surgiram financiamentos aí próprios das revendedoras, enfim, tudo foi facilitado, as pessoas foram adquirindo os carros. Hoje é muito raro uma família que não tenha carro. Até é normal uma família ter mais de um carro. Então, o trânsito ficou terrível. Então, para isso, começaram o quê? As necessidades foram surgindo. Então, peraí, tem carro, tem rua, mas tem calçada, tem pedestre, né? O motorista, quando está fora do carro, ele é pedestre. Então, vamos estabelecer regras, né? Então, criou-se a faixa de segurança, e aí, mas antes tinha faixa de segurança, isso aí ninguém usava. Até hoje, né? Alguns tem que andar 2 metros para ir na faixa de segurança. Não anda. Vai atravessando no meio dos carros. Hoje tem cidades que, além da faixa de segurança, tem aquele recuo para as motos, que foi outra necessidade que foi acontecendo, foi sendo
exigida, né? Porque o número de motoqueiros aumentou terrivelmente. E eles, para não ficarem cortando entre os carros, eles agora têm um espaço para esperar o semáforo abrir para poderem sair todos primeiro. Então, são série de regras que vão surgindo conforme a necessidade. E hoje, a educação no trânsito está dentro da escola, principalmente na educação infantil, que é a base de tudo, né? É o início, é o start, né? É o primeiro passo, é a educação infantil, é ali mesmo que tem que começar a educação. Então, as escolas hoje tá dentro já do currículo, trabalhar as regras de trânsito, ensinar, né? Que tem que só na faixa, tem que esperar o semáforo, enfim. Hoje, isso faz parte. É isso que precisa da segurança na internet, que todas essas orientações, todas essas informações, todo esse ensino, né, faça parte do currículo escolar. E a BNCC, ela propicia isso, com uma interdisciplinaridade ou mesmo com temas transversais, que se trabalhe isso. Por quê? Porque ela estimula, ela incentiva o quê? A reflexão, o pensamento crítico. Isso é fundamental para saber, opa, isso aqui não está me parecendo muito seguro. A criança, o adolescente e o adulto precisa ter o pensamento crítico aflorado para navegar na internet, porque nem tudo são flores, como se fala, né? Quando a coisa é muito vantajosa, quando você vai ganhar presentes, quando você vai já receber o salário antes de começar a trabalhar, um salário monstruoso, tem que ter essa reflexão, tem que ter esse pensamento crítico. Até onde isso daí é real, né? Até onde isso aí é possível? Pensamento crítico. Então, quer ver o que mais? A cidadania, que está intimamente ligado, a ética, que está ligada, né, com o nosso comportamento ético na internet, a gente saber que assim como a gente pode ser prejudicado, nós também podemos prejudicar o outro quando fazemos postagens que não são éticas. Então, tudo isso está ali aberto na BNCC. As escolas só precisam colocar em prática, se propor, se disponibilizar a integrar essas ações dentro do seu planejamento. E reforçando, o meu livro, Não Fale com Estranhos, cuidado com a bola cativante, que eu vou falar em outra oportunidade melhor. Ao final de cada história tem orientações, tem dicas, tem alertas, tem presta atenção, sabe? Justamente para isso, para ajudar a educar, a informar, para que os nossos pequenos navegantes digitais possam navegar com o mínimo de segurança possível. E que sirva também de orientação para os pais, que não só no momento que o filho acessou alguma coisa que não era legal, ser repreendido, sabe? Ele tem que ter uma orientação preventiva, porque às vezes o pai vê que, opa, você saiu daqui, você acessou isso aqui não pode, não é para sua idade, né? Mas às vezes o pai não vê. E aí, né? Então, vamos unir forças para que a gente aborde sempre esse tema da forma a mais eficaz
eficaz, da forma mais eficaz possível para ter bons resultados e segurança para nós e para os pequenos e os adolescentes. Tá certo? Espero ter respondido, espero que esse vídeo seja útil e a gente volta em breve. Até a próxima!